Fala aí, turma, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um daquela série Duelo de Ativos, onde eu vou fazer o duelo de dois grandes fundos imobiliários. Na minha opinião, os dois maiores fundos de logística, HGLG e BTLG. Mas antes, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês me preferem sem barba ou com barba, que eu vou sortear um livro. Não, brincadeira, pessoal. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário que se vocês têm esses dois fundos e se vocês me aconselham um outro fundo imobiliário logístico que seja melhor que esses dois, tá bom? Que eu vou sortear esse livro aqui, O Mais Esperto que o Diabo. É um dos maiores, acho que é um dos melhores livros que eu já li, que é uma conversa do Napoleão Hill com o diabo. É uma metáfora em relação ao diabo, mas é um livro muito bacana, é um dos melhores livros que eu já li mesmo. E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, bora pro vídeo. O HGLG é um fundo logístico da CSHG, que na minha opinião é a melhor gestora do mercado. O HGLG, ele atualmente está na 9ª emissão, inclusive eu fiz um vídeo, esse vídeo aqui, onde eu analisei o HGLG, o relatório gerencial, falei sobre essa 9ª emissão, que inclusive se ela der certo e passar e for bem sucedida, vai aumentar o patrimônio do fundo em quase 1,5 bi. Isso significa que o HGLG já é o maior, já é o terceiro maior fundo da bolsa e o primeiro em termos de tijolo. E ele está quase chegando no segundo com esse aumento de patrimônio. O BTLG é um fundo de logística do BTG. Esse fundo ele é muito interessante porque a maior parte dos imóveis dele está localizado num raio de 30 quilômetros do centro de São Paulo, que para um fundo logístico é muito bom. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu falo os motivos que me fizeram incluir o BTLG 11 na carteira aqui do canal. E quando a gente fala de comparação, se vocês assistiram esse vídeo aqui, que é a comparação que eu faço entre o CPTS e o RDM, para fazer uma comparação interessante, uma comparação que seja boa para vocês, a comparação tem que ser entre ativos semelhantes. Claro que eu posso comparar qualquer ativo, posso comparar qualquer fundo imobiliário, inclusive nesse outro vídeo aqui eu faço uma comparação entre um fundo de tijolo e um fundo de papel em relação aos rendimentos, mas vejam só, é uma comparação específica relacionado a rendimentos, qual que rendeu mais nos últimos 5 anos. Agora, quando a gente vai comparar o ativo em si, o ideal é que seja feita comparação entre ativos semelhantes. Por isso que estou fazendo uma comparação entre dois fundos logísticos. Então, sem mais delongas, vamos começar a comparação. Vamos lá para o Mundo FI. Então, o primeiro item que a gente vai avaliar é o histórico. Então, aqui no Mundo FI, se vocês observarem, o HGLG, ele é um fundo de 2010. Um fundo bem antigo, tem quase 13 anos, né? Vai fazer 13 anos. Na verdade, já fez 13 anos, né? E o BTLG, se vocês avaliarem, ele também é dessa época. Eles são muito parecidos. Mas aqui tem um ponto que é muito importante. O BTLG, por mais que ele apareça lá no Mundo FI como sendo de 2010, somente em 2019 foi que a BTG assumiu. Inclusive, antes dessa data, o BTG ele tinha um outro nome e era gerido por uma outra gestora. Ele era conhecido como TRXL11 ou TRX Realty Logística Renda 1. E ele era administrado e gerido por outras duas empresas, a Oliveira Trust e a TRX Gestora de Recursos Limitada. Ou seja, no dia 29 de outubro de 2019, a Assembleia ela votou porque estava tendo alguns problemas com essa gestão já há algum tempo, então eles aprovaram a alteração e aí que entrou o BTG tanto para gerir quanto para administrar o fundo. Então nesse caso, nesse requisito, o meu ponto vai para o HGLG, exatamente porque por mais que eles sejam fundos que tenham iniciado muito próximos, né, lá em 2010, a gestora do BTG só entrou em 2019. Então, nesse caso, é por isso que eu dou o ponto para o HGLG. O próximo item que a gente vai avaliar agora é o número de cotistas, ou seja, a quantidade de pessoas que investem nos fundos. Vamos lá para o Mundo FI. Se a gente observar aqui no HGLG, o número de cotistas do HGLG está em 343.538. Ele é praticamente a terceira posição no IFIX, mas ele é muito grande. E o BTLG tem 212 mil cotistas, ou seja, ele tem 100 mil cotistas a menos. Então é por isso que nesse item o ponto vai para o HGLG, porque ele é um fundo com mais cotistas do que o BTLG. Então agora o próximo item a ser avaliado é a liquidez, ou seja, a quantidade e o volume de negócios realizados por dia. Vamos lá no Mundo FI. Se a gente pegar aqui o HGLG, ele tem uma média de 5.084 negócios por dia. Já o BTG, ele tem uma média de 7.000 negócios por dia. Se vocês forem observar por esse requisito, o BTLG tem uma liquidez maior. Mas tem um ponto interessante que eu quero mostrar aqui para vocês no super filtro.
Essa ferramenta aqui ela é bem bacana, porque se você pegar aqui, a gente pode fazer um filtro de... Vamos fazer um filtro aqui de pegar as gestoras. Vamos só escolher, só tirar. Marcar só BTG e a CSHG. E pegar somente fundos logísticos. Aí já aparece ali. E eu só vou deixar o filtro de... liquidez, de volume diário. Olha só, se vocês observarem aqui, por mais que o HGLG ele tenha um número menor de negócios, ele negocia um volume maior. Então, isso significa que o ponto é para os dois, porque por um lado o BTLG, ele tem um maior número de negócios, mas o volume negociado é menor. Já o HGLG, ele tem um menor número de negócios, mas o volume é maior. Então, por isso, ponto para os dois. E agora o próximo item de avaliação é a gestora. E não tem como a gente avaliar a gestora sem avaliar o relatório gerencial. Eu vou colocar os dois relatórios na mesma tela para a gente fazer uma comparação para vocês verem as diferenças. Aqui estão os dois relatórios gerenciais, como vocês podem ver. Aqui tanto na esquerda o da CSHG quanto o do BTLG na direita. E se vocês observarem, eu sempre falo muito isso, o relatório da CSHG ele deveria ser modelo para todas as outras gestoras, é muito completo. Se vocês observarem aqui, são dois relatórios bons, mas olha a diferença de informação. Se a gente pegar aqui no comentário do gestor em relação ao HGLG, aqui no BTLG a gente tem pouca coisa, tem essa primeira parte aqui, deixa eu só tentar dar um zoom um pouquinho maior para ficar mais claro aqui, ó. Tem pouca coisa, você vê, já vem para a composição da cota, histórico, aqui tem muito mais informação, comentário do gestor, relação com investidores, apresentação anual, parte comercial, parte técnica. E vocês vejam aqui, já parte para a demonstração de resultados já na segunda página. Então, o relatório da CSHG, ele é muito bom. O relatório do HGLG em relação do BTLG, é uma diferença gritante em termos de informação. Mas não que não seja um relatório bom do BTLG, é que do HGLG ele está muito acima. Os relatórios da CSHG são muito bons. Mas um ponto que eu quero mostrar aqui, que também traz bastante diferença na análise, é o seguinte, até na falta de informação. Se vocês observarem aqui, no próprio relatório do BTLG, ele traz aqui que o fundo ele tem 17% do PL em desenvolvimento. Isso eu comentei bastante no vídeo que eu fiz da análise com vocês, para vocês sobre o BTLG. Eles falam do desenvolvimento, que é inclusive esse imóvel aqui embaixo. Aqui, ó, esse imóvel BTLG São Bernardo, que está em desenvolvimento. Mas vocês observarem no relatório, não tem informação nenhuma sobre que fase que está, em que pé que está o relatório, não tem nada. Agora vamos ver no HGLG. Ele cita que tem desenvolvimento no portfólio, mas olha a diferença disso aqui, ó. Olha só, pessoal. A diferença, eles colocam a curva de avanço físico-financeiro do desenvolvimento, coloca o desembolso, coloca quando que vai terminar o desenvolvimento, a exposição do PL em desenvolvimento. Veja só, atualmente eles estão próximo já de 0,6, tá caindo essa questão aqui, a parte do desembolso. Então vejam só, a diferença entre os relatórios é muito grande, e por isso, nesse ponto, o ponto vai para... Por isso que é muito importante, na avaliação desse ponto, avaliar relatório gerencial. E nesse caso, o ponto vai para o HGLG, porque a diferença de relatórios é muito grande. Para avaliar o próximo ponto, que é o portfólio, também vou deixar os relatórios aqui, porque é importante para a gente comparar, e vai ser uma comparação muito difícil, porque os imóveis e o portfólio dos dois fundos é muito bom. Mas aqui tem um ponto, se a gente observar aqui no HGLG, tem um ponto que é um pouco complicado, que é a questão da vacância. Por mais que eu tenha explicado no vídeo de HGLG, que é uma vacância temporária e que vai ser resolvida, ele está em 20%. Se a gente olhar, aqui ó, 20%, se a gente olhar no BTLG, a ocupação, aqui ó, a ocupação do fundo está em 98%, ou seja, 2% de vacância. Então nesse caso, o BTLG se sai um pouco melhor. E na questão de imóveis também, se a gente pegar aqui no HGLG, os imóveis são muito bons. Tem uma questão muito boa dos imóveis, todos os imóveis aqui. Aqui em cima tem a localização deles. Mas se vocês observarem, eu vou até dar um zoom aqui.
Os imóveis do HGLG, eles estão mais concentrados em São Paulo, mas eles estão muito mais relacionados no interior, aqui ó, Vinhedo, Itupeva, São Carlos. Já os imóveis do HGLG, foi o que eu falei no início para vocês, grande parte deles aqui naquele raio de 30 quilômetros da cidade, tem imóveis a menos de 10 quilômetros de São Paulo. Então nesse caso o ponto do portfólio é para o BTLG, que inclusive foi um dos motivos que me fizeram colocar esse fundo na carteira do canal. O próximo ponto que a gente vai avaliar agora é a alavancagem, mas para isso a gente vai precisar voltar lá no Mundo FI. Então se vocês observarem aqui no HGLG, vamos descer aqui na alavancagem, a alavancagem dele é 468 milhões, quase 469. E o BTLG? 259. Então, se a gente for avaliar simplesmente um número nominal, a alavancagem do HGLG é maior. Mas o que importa, pessoal, não é somente avaliar a alavancagem nominal. A gente tem que ver em relação ao PL. Se a gente ver aqui, em relação ao PL, é 12,5 de alavancagem em relação ao BTLG. E no HGLG, 13,1. Por quê? Por mais que ele tenha um valor de alavancagem nominal maior, em relação ao PL é basicamente a mesma coisa. Então, são números maiores do HGLG, mas em participação do PL é a mesma coisa. Então, nesse caso, eu vou dar ponto para os dois, porque por mais que eles tenham alavancagem, é uma alavancagem muito tranquila e muito bem gerenciada dos dois fundos. Agora, o próximo item de avaliação são as taxas cobradas. Vamos voltar lá para o Mundo FI. Então, se a gente pegar aqui no HGLG, as taxas dele estão por volta de 95 centavos de custo anual por cota e uma percentual de 0,62% ao ano sobre o PL. Já o BTLG é basicamente a mesma coisa. A taxa é de 0,77 de custo e 0,78. As duas taxas são muito próximas. Então, nesse caso, eu vou dar ponto para os dois, porque por mais que as taxas sejam próximas, nenhum dos dois cobra a taxa de performance, que é muito interessante para fundo imobiliário. Por isso, o ponto é para os dois. E o último item que a gente vai avaliar são os rendimentos. Vamos lá voltar para o Mundo FI. Se a gente pegar lá o HGLG, vamos lá embaixo, desde o início, ele tem pago 96 centavos desde o início de média. Se a gente pegar o dividend yield, 0,72%, que é muito interessante para um fundo de tijolo. Vamos pegar o BTG agora, desde o início. 0,68 é um valor nominal menor do que o HGLG, mas vamos ver o dividend yield. 0,72, exatamente a mesma coisa de dividend yield. 0,72 aqui e o HGLG 0,72 aqui. Então, nesse caso, mais uma vez, ponto para os dois fundos, porque eles, por mais que eles tenham uma diferença no nominal, no valor nominal pago de dividendo, de provento, o dividend yield deles é exatamente a mesma coisa na história. Chegou a hora do resultado. Como vocês já devem ter visto, o resultado foi 7-5, vitória do HGLG. Pessoal, tirando a brincadeira que eu gosto de fazer, os dois são excelentes fundos. Eu tenho os dois fundos, um na minha carteira privada que é a HGLG, que eu já tenho há um bom tempo, mas eu não tenho feito aportes nele exatamente por causa do preço da cota, que na minha visão e pelo meu gerenciamento de risco, a cota está acima do meu preço máximo. Já o BTLG é o contrário, ele está com desconto, ao meu ver, muito interessante, foi por isso que inclusive eu incluí ele na carteira do canal. Então eu estou esperando a HGLG dar uma queda aí, inclusive nessa nona emissão. Eu estou estudando ainda se eu vou participar. Eu coloquei lá no meu vídeo que eu ia participar, mas eu estou achando que eu não vou conseguir participar, até por falta de dinheiro, porque eu acabei de participar da emissão do ALZR, mas eu vou tentar fazer de tudo para participar. Mas eu ainda acho que o valor da cota do HGLG está um pouco acima do meu preço máximo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Já batemos 1000 inscritos. Muito obrigado por vocês estão participando desse projeto comigo. E até o próximo vídeo.